Alguma vez você já teve a sensação de que a vida é muito mais complicada do que poderia ser? De que há matérias demais para aprender na escola, normas demais para seguir no trabalho, de que a gente depende cada vez mais de cada vez mais coisa? Carro, celular, internet e mais. Você já teve a sensação de que essa complexidade excessiva não só dificulta a nossa vida no dia a dia, mas também tira o nosso foco do que é realmente essencial? Então, por mais moderna que possa parecer essa discussão, ela não é de hoje. Quer dizer, a parte de carros e internet é, mas essa sensação de que a gente complica demais a vida é algo milenar. E milenar mesmo, eu não estou exagerando. Textos antigos, desde a mitologia grega até a Bíblia, já falavam sobre essa questão. Nesse vídeo, então, eu quero mostrar para vocês alguns desses textos, contar algumas dessas histórias e refletir um pouco sobre essa questão do paradoxo do progresso. Quer dizer, por que mesmo depois de tantas invenções feitas para facilitar a nossa vida, ela ainda parece tão difícil, ou até mais difícil do que antigamente? E a gente pode começar essa conversa indo lá para a Grécia. Quando os gregos antigos pensavam sobre essa questão do excesso de civilização, digamos assim, a principal história que vinha à mente deles era o mito de Prometeu, uma das histórias mais controversas da mitologia. Há várias versões antigas desse mito, mas em todas elas, Prometeu, que é um deus antigo ou um titã, aparece como responsável por ter roubado o fogo dos céus e entregado esse fogo à raça dos mortais. E esse evento, segundo os mitos, é o que está na raiz da complexidade da nossa condição humana, porque antes de receber o fogo, a nossa espécie era só mais uma entre tantas outras. A gente era um animal como qualquer outro, vivendo num estado de natureza. Mas depois do fogo, depois desse presente de Prometeu, as coisas mudaram completamente. Numa tragédia escrita 2500 anos atrás, o próprio Prometeu, que é personagem dessa tragédia, fala dessa transformação. Ouça agora todas as misérias dos homens mortais, como eles eram tolos nos dias anteriores, até que eu lhes dei a razão e o intelecto, isso por meio do fogo celestial roubado dos céus, né? Eles não sabiam fazer casas de tijolos nem construir com madeira. Em vez disso, viviam debaixo da terra como formigas distantes da luz do sol. Eles desconheciam as estações até que lhes ensinei sobre as estrelas. Eu lhes dei a matemática e juntei letras para que escrevessem palavras. Fui o primeiro a domar os animais selvagens e os fiz se submeterem a coleiras e cargas para que os mortais encontrassem alívio de seus fardos pesados. Eu fui aquele que projetou suas embarcações, os navios que navegam pelo mar aberto. Eis a minha obra, até os tesouros da terra, cobre o ferro, a prata e o ouro, quem lhes revelou antes de mim. Toda a arte humana vem de Prometeu. Quer dizer, se não fosse pela técnica e pela engenhosidade, que é o que o fogo representa nessa história, e que antes era algo reservado apenas aos imortais, os humanos ainda estariam vivendo num estado selvagem. Mas graças a Prometeu, eles, ou nós, né, fizemos progresso e passamos para um estado civilizado. Em outras palavras, nós passamos de uma vida totalmente natural para uma vida cada vez mais artificial, ligada às artes, desde as artes mais intelectuais, como a astronomia, a matemática e a gramática, até as artes mais manuais, como a carpintaria, a agricultura e a navegação. E isso é algo que o autor do texto que eu acabei de ler, o Ésquilo, celebra grandemente. Para ele, Prometeu é o grande herói e grande benfeitor da humanidade. É ele quem nos salvou do terror da vida primitiva, de uma realidade muito mais dura, incerta e desprotegida. Graças à sua transgressão, né, o roubo do fogo celestial, nós saímos da condição de meros animais e nos aproximamos da condição de deuses. Quer dizer, um baita de um progresso, né, pelo menos na visão de Ésquilo. Agora, outros autores viam a história de Prometeu de forma completamente diferente. Hesíodo, por exemplo, que aliás é a fonte mais antiga que a gente tem sobre esse mito, diz que na verdade tudo era lindo e maravilhoso antes de Prometeu. A terra era generosa e entregava espontaneamente os seus frutos. Um único dia de trabalho era suficiente para garantir um ano todo de fartura. Além disso, os deuses viviam entre os homens e não havia nenhum mal, nenhuma doença e nenhum sofrimento. Isso, pelo menos, até Prometeu entrar na história. Mas como exatamente ele vai causar esse impacto na nossa condição? O que aconteceu, segundo Hesíodo, foi que numa certa ocasião os mortais e os imortais estavam para realizar um banquete. Um boi seria sacrificado e dividido entre eles. E foi Prometeu que se prontificou para dividir as partes do boi em duas porções,
uma para os mortais, outra para os deuses. Só que Prometeu, que era o mais astuto dos titãs, colocou as melhores partes todas de um lado só e as piores partes todas do outro. Só que a pilha melhor, cheia de carne, ele cobriu com o estômago do boi, que não é nada atraente aos olhos, e a pilha pior, cheia de ossos, ele cobriu com uma camada de gordura brilhante, muito mais atrativa. Zeus, então, representando os deuses, escolheu a segunda pilha e deixou os mortais com a primeira. Só que na hora que ele pegou a pilha dele, que estava cheia de ossos, ele viu que tinha sido enganado pelo Prometeu, e aí, para prejudicar os mortais que Prometeu tinha favorecido, ele passou a negar o fogo que antes ele mesmo, Zeus, dava aos mortais. Aqui, provavelmente, a ideia é de que até então os humanos só recebiam o fogo que vinha por meio dos raios, né, de Zeus, o fogo que ocorria ali por um incêndio natural e não pelo domínio da técnica do fogo. Só que essa história, obviamente, não acaba aí. Prometeu, para contornar essa limitação imposta por Zeus sobre os mortais, subiu até o céu, roubou o fogo celestial e o entregou diretamente na mão dos homens. E aí, vendo isso, Zeus perdeu completamente a paciência e decidiu punir não só o Titã, que tinha enganado ele, mas também os mortais que agora eram senhores do fogo. E quais que foram as punições então lançadas por Zeus? Então, Prometeu foi acorrentado num penhasco e todo dia Zeus mandava uma águia comer o fígado dele. Só que o fígado regenerava à noite e no dia seguinte a águia voltava e comia o fígado dele de novo. E assim eram todos os dias e seria para sempre se não fosse pelo fato de Hércules, né, em outra história, matar a águia e libertar o Titã. Já os mortais foram punidos de forma diferente. Como eles tinham sido favorecidos por um presente roubado de Zeus por Prometeu, Zeus decidiu dar outro presente para os mortais, dessa vez ele mesmo de livre e espontânea vontade, só que era um verdadeiro presente de grego, pelo menos na interpretação do Hesíodo. E qual foi esse presente? Zeus mandou Hefesto, o deus artesão, moldar uma figura de barro conforme a imagem das deusas, né, a semelhança das feições das deusas, e dar vida a essa imagem. Depois, a deusa Atena ensinou essa figura a tecer, Afrodite ensinou a ela a arte da sedução, Hermes ensinou a ela a mentira e a conduta dissimulada, e por aí vai. Todos os deuses deram algum presente dessa natureza para ela, e por isso essa figura foi chamada de Pandora, aquela que recebeu presentes, Dora, de todos, Pan. E assim foi criada, segundo Hesíodo, a primeira mulher. E sim, eu estava falando de humanidade até então, mas eram só homens mesmo, masculinos. E bom, na visão nem um pouco feminista de Hesíodo, né, é bom que se diga, isso já seria uma punição suficiente, a existência da mulher, que ele chama inclusive de Kalon Kakon, o belo mal. Mas na versão que ele conta do mito de Prometeu e Pandora, a criação da mulher vai levar a um evento ainda pior, que é quando ela, Pandora, acaba abrindo um jarro misterioso, ou uma caixa, segundo uma tradição renascentista, que acabou ficando muito mais popular nessa tradução, caixa, de onde saíram todos os males do mundo. As doenças, a dor, a necessidade do trabalho duro para garantir o próprio sustento. Ou seja, Hesíodo, ao contrário de Ésquilo, sugere que todas as misérias dos homens mortais vieram depois, e não antes da gente dominar o fogo. Vieram depois da gente passar a condição de homens civilizados, e não o contrário. Antes dos favores de Prometeu, a vida era um paraíso. Depois é que foi só sangue e suor. E aqui a gente já vê a existência desse debate, dessa discordância entre os gregos. Antigamente era melhor ou pior? A história da humanidade é uma história de progresso ou de decadência? Mas antes de continuar esse debate entre os gregos, vale a pena aqui a gente dar uma olhada em outra história milenar, que também toca na questão do paradoxo do progresso e que também foi contada ali na bacia do Mediterrâneo, só que há alguns milhares de quilômetros a leste da Grécia, que é a história não de Prometeu e Pandora, mas sim de outro par, Adão e Eva. A história de Adão e Eva é bem conhecida. Segundo o livro de Gênesis, Yahvé, o Deus de Israel, formou o primeiro homem, Adão, a partir da terra, Adamá, e colocou esse homem num jardim que ele mesmo, Yahvé, havia plantado. E esse detalhe é importante, não foi o homem que plantou o jardim, foi Deus. E nesse jardim tinha uma infinidade de árvores das quais Adão podia se alimentar livremente e garantir com muita facilidade o seu sustento. É uma situação muito parecida com aquela dos primeiros homens de Hesíodo, que viviam no meio de uma natureza abundante e generosa e mal precisavam trabalhar para sobreviver. E essa situação, assim como lá na história de Hesíodo, também não durou para sempre. Na história do Gênesis, em determinado momento, entra uma nova personagem na história, criada depois do primeiro homem, que é a primeira mulher.
Eva, e ela acaba sendo tentada pela serpente, o mais astuto dos animais, a comer da única árvore proibida do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome dessa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ser interpretado de várias formas. Alguns entendem que esse conhecimento do bem e do mal, ou do que é bom e do que é ruim, simboliza a autonomia moral. Quer dizer, ao comer do fruto dessa árvore contra o mandamento de Yahvé, os humanos estariam assumindo a prerrogativa de decidir por eles mesmos o que é certo e o que é errado, o que tem valor e o que não tem, em vez de seguir os parâmetros estabelecidos por Deus. Mas essa expressão do bem e do mal também pode ser lida como um merismo, que é uma figura de linguagem muito comum no hebraico e em outras línguas antigas também, usada para se referir a um conjunto de coisas a partir de dois extremos. Por exemplo, céus e terra não significa só os céus e a terra, significa tudo também que está entre eles, é a totalidade. A expressão o alfa e o ômega também é um caso desse tipo, que não se refere especificamente apenas à primeira e à última letra do alfabeto grego, né? O alfa, primeira letra, e o ômega, a última letra. A expressão, na verdade, significa a totalidade, não é só o início e o fim, mas sim do início ao fim. O alfa e o ômega significa tudo. Da mesma forma, o conhecimento do bem e do mal, ou do que é bom e do que é ruim, pode significar também o conhecimento de todas as coisas. Antes, os seres humanos não tinham nenhum conhecimento, eram totalmente ignorantes, como os outros animais, mas depois de comer do fruto do conhecimento, eles passaram, por exemplo, a ter o conhecimento de que estavam nus. Eles passaram a ter ciência do que era o estado de nudez e não estavam mais ignorantes em relação a isso. E a primeira coisa que eles fazem para cobrir essa condição de nudez, que agora eles conhecem depois de comer o fruto do conhecimento, é entrelaçar algumas folhas de figueira e fazer uma espécie de tanga para se cobrir. Esse, diga-se de passagem, é o primeiro artefato que aparece aí na história da Bíblia, ou seja, a primeira obra do engenho humano. Ele poderia representar aí a saída, né, o início da saída do estado de natureza rumo à civilização, ou a saída da vida do jardim para a vida nas cidades, que é de fato o que vai acontecer na sequência. Só que essa transição não vai ser nada sutil, nem agradável e nem voluntária, porque Yahvé não vai ficar nada satisfeito com essa nova situação dos humanos. Segundo essa história, pouco depois de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento, Yahvé sai pelo jardim procurando por eles e eles se escondem, mas eventualmente Adão entrega a sua posição e Deus pergunta para ele: "Por que você se escondeu?" E Adão responde: "Tive medo, porque estou nu." E Yahvé imediatamente pergunta: "E quem te contou que você estava nu?" Quer dizer, Yahvé sabia que o homem, na sua condição original, não teria esse conhecimento. Estava claro o que tinha acontecido. E aí Yahvé diz: "Comeste então da árvore que te proibi de comer." Nesse momento, Deus, Yahvé, decide expulsar o casal do jardim e lança também algumas maldições sobre os transgressores, incluindo a serpente que começou essa bagunça toda. A partir daquele momento, a serpente enganadora seria condenada a se arrastar todos os dias sobre o seu próprio ventre, a mulher teria as dores do parto multiplicadas e seria submetida totalmente ao domínio do marido, e o homem passaria a ter que suar para ganhar o seu pão, o seu sustento diário. Comparando lá com a história do Exíodo, o mito de Prometeu segundo Exíodo, é como se as mãos de Pandora tivessem levantado a tampa do jarro. Só que aqui é a boca de Eva abrindo o fruto proibido, que inaugura um novo mundo de sangue e suor para a humanidade. Um mundo que não é mais aquela imagem idealizada do bom selvagem, dos dias simples dos caçadores-coletores, mas o mundo das sociedades sedentárias, agrícolas, que tem que tirar com muito esforço o alimento da terra e que eventualmente vão ter que tirar também pedras do chão para começar a construir os seus muros e as suas casas. E essa transição, de fato, vai começar logo na próxima geração, segundo o livro do Gênesis, com os filhos de Adão e Eva. Segundo Gênesis, depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, eles têm dois filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E em determinada ocasião, cada um deles faz uma oferenda a Yahvé. Abel oferece carne e gordura e Caim oferece produtos da terra. Por algum motivo, que é um tema de discussão infinito desde a antiguidade até hoje, Yahvé se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E Caim, por causa disso, fica muito irritado e acaba matando seu irmão.
Há quem veja nessa história uma polêmica entre duas formas de culto, e mais especificamente de sacrifício. O sacrifício animal, por um lado, preferido pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, representado aí pelo Abel, e as ofertas agrícolas, típicas dos camponeses de Judá, representado por Caim. Mas há também quem interprete essa história como uma oposição não de duas formas de culto, mas duas formas de vida, ou dois tipos de sociedade. O nomadismo pastoral, por um lado, representado por Abel, o pastor, e o sedentarismo agrícola, precursor do que seria a vida urbana mais para frente, representado por Caim. Seja como for, o fato é que o texto diz na sequência que Caim, o primeiro assassino da história, vai se tornar justamente um construtor de cidade e vai ter como um de seus descendentes Tubal-Caim, o pai de todos os laminadores de cobre e ferro, ou seja, o pai dos metalúrgicos, dos senhores do fogo. E a partir daí, a situação da humanidade só vai piorar. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, diz o texto, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como mulheres. Mais uma vez, há várias interpretações possíveis aqui, mas uma das leituras mais antigas e difundidas é a de que esses filhos de Deus, os Bene Ha-Elohim, são seres celestiais, que não só vão cruzar com mortais, com as mulheres, com as filhas dos homens, mas também vão passar para elas uma série de conhecimentos e técnicas, no melhor estilo de Prometeu. O livro de Enoque, por exemplo, que é um texto judaico ali do século III, mais ou menos antes de Cristo, vai expandir da seguinte forma essa passagem do Gênesis. Segundo o livro de Enoque, os filhos de Deus tomaram para si esposas de todas as que escolheram e começaram a coabitar com elas e a se contaminar com elas, e ensinaram a elas feitiços e encantamentos e mostraram a elas o trato de raízes e ervas. Azazel, um desses filhos de Deus, ensinou os homens a fazer espadas de ferro e couraças de bronze, toda arma para a guerra. Ele mostrou a eles os metais da terra, como trabalhar o ouro, criar adornos e trabalhar a prata. E o texto continua dizendo que os anjos que não entraram nessa brincadeira, como Miguel, Rafael e Gabriel, observavam essa situação lá do céu e se lamentavam junto de Deus, dizendo o seguinte: Tu vês, ó Deus, o que Azazel fez. Ele revelou os mistérios eternos preparados no céu e os tornou conhecidos pelos homens. Quer dizer, a ideia aqui é de que esses saberes pertenciam exclusivamente ao céu, mas graças a uma transgressão, no caso aqui a dos anjos caídos, os humanos acabaram se apossando desses saberes. E são saberes, são conhecimentos muito úteis. A metalurgia, a herbologia, que está muito próxima da medicina nesse contexto, a astronomia também aparece em outro trecho, mas são saberes que aparecem na história como coisas que não colaboram para o progresso real da humanidade, mas pelo contrário. É nesse contexto, inclusive, voltando lá para o livro de Gênesis, que Yahvé vai ver que a maldade do homem era grande sobre a terra e vai dizer: Farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, porque me arrependo de os ter feito. E é aí que vem a história do dilúvio, que vai varrer a humanidade da Terra, com a exceção de um homem e da sua família, que é a família de Noé. Curiosamente, inclusive nos textos greco-romanos, Zeus também vai lançar um dilúvio contra a raça humana e só um homem e uma mulher vão sobreviver, que é Decalião e Pirra. E isso com a ajuda também de uma embarcação, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo, para não perder o foco aqui. Mas continuando, depois do dilúvio, Noé e a sua família têm vários filhos e repovoam a Terra. Mas esse reset, que Deus faz na humanidade não dá muito certo, aparentemente, porque rapidinho, no capítulo seguinte, as pessoas já estão brincando com fogo de novo. O texto diz que alguns homens começaram a migrar para o leste, mais especificamente para o sudeste da Mesopotâmia, e lá começaram a dizer uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. E Yahvé, ouvindo isso, desce imediatamente do céu para ver a cidade e conclui: realmente, isso é só o começo de suas iniciativas, agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. E então, para impedir esse novo atrevimento prometeico, baseado no engenho humano, nas capacidades de construção, na arte, nas ciências, etc., ele confunde a linguagem desse povo, que falava uma língua só, e dispersa a turma por toda a face da terra. Essa é a história, claro, que todo mundo conhece como a Torre de Babel, mas veja que o problema não era só a torre, mas a cidade como um todo. O texto diz: Yahvé os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir
a cidade. Não só a torre, mas pararam de construir a cidade. E essa cidade que os autores têm em mente aí é a Babilônia, ou Babel, no hebraico, que os autores associaram, fazendo um trocadilho, com a palavra Balal, que significa misturar, ou às vezes é traduzida também como confundir. Quer dizer, Babel seria a cidade da confusão. É a cidade das muralhas, dos palácios, dos zigurates, da monumentalidade, da escrita, dos artesãos, dos estudos dos astros, dos estrategistas militares, dos médicos, dos códigos legais, mas apesar de tudo isso, ou talvez exatamente por causa de tudo isso, é a cidade maldita, a cidade da confusão, a cidade da vaidade. Segundo toda essa história, então, a trajetória da humanidade, da tanga de figueira até os megacentros urbanos, não foi uma história de ascensão, mas sim uma história de declínio. O domínio da técnica acabou não levando a nenhum progresso da ética. E quanto mais saber a gente alcançou, mais poder a gente acumulou, e quanto mais poder a gente acumulou, mais destruição a gente causou. E além disso, quanto mais sofisticada foi ficando a vida, mais ela foi ficando também fútil e distraída. E nesse ponto a gente já pode voltar lá para a Grécia e dar continuidade àquela discussão sobre o paradoxo do progresso e o mito de Prometeu, agora contado por outros dois filósofos, que são Platão e Diógenes, o Cínico. Num diálogo chamado Protágoras, do século IV a.C., Platão conta a seguinte história sobre Prometeu e o roubo do fogo. No princípio, existiam só os deuses, mas eventualmente chegou o momento de criar as criaturas mortais. E quando esse momento chegou, os deuses misturaram fogo à terra e começaram a formar as primeiras espécies de criaturas. Dois titãs, Prometeu e o seu irmão Epimeteu, ficaram responsáveis por dar a cada uma dessas criaturas as suas qualidades próprias. Epimeteu, que estava mais entusiasmado com a tarefa, pediu para o irmão para ele mesmo fazer essa parte sozinho, e Prometeu ficaria responsável só pela revisão da tarefa. E a partir daí, então, Epimeteu começou a distribuir as qualidades das várias criaturas mortais. A alguns ele deu armas, como garras e presas, a outros ele deu a velocidade para escapar daqueles que ele havia armado, aos menores ele deu asas ou a habilidade de cavar refúgios subterrâneos para fugir dos maiores, aos que iam viver nos lugares mais frios ele cobriu com mais pelos, e aos mais vulneráveis ele deu mais fertilidade para garantir a conservação da espécie. Tudo sempre respeitando esse critério de compensação. O problema é que na hora que chegou a nossa vez, a vez dos humanos receberem qualidades, já não tinha sobrado mais nada. Como diz o texto, o homem se encontrava nu, sem calçados, nem coberturas, nem armas. E se nada fosse feito, ele não duraria nada entre as outras criaturas. E é aí que vai entrar Prometeu. Para impedir que a nossa espécie fosse extinta, Prometeu subiu até a morada dos deuses e roubou deles a sabedoria das artes juntamente com o fogo, e o deu aos homens. E a partir daí, segundo o texto, não demorou e os homens começaram a coordenar os sons e as palavras, a engenhar casas, vestes, calçados e leitos e a procurar na terra os alimentos. Ou seja, por meio da arte, do artificial, a gente começou a fazer tudo o que faltava para a nossa sobrevivência, compensando dessa forma aquela fragilidade física inicial. E até aqui, essa versão do mito de Prometeu parece bastante com aquela versão lá do Ésquilo, que tem Prometeu como um salvador e um herói. Mas na versão de Platão, a coisa é um pouco mais complicada, porque o progresso técnico que vem do fogo divino não só não resolve totalmente o nosso problema, como também acaba criando novas complicações. Isso porque, mesmo depois de receber o fogo, os humanos continuaram dispersos e desorganizados, e dessa forma eles não conseguiam produzir nada realmente significativo capaz de proteger a nossa espécie na luta contra os outros animais. Para aproveitar realmente ao máximo esse dom da técnica, os humanos teriam que se juntar e criar uma sociedade organizada. E foi exatamente isso, eventualmente, que eles fizeram, fundando as primeiras cidades. Agora, como eu disse, essa solução vai acabar se tornando um problema. Mas por quê? A questão é que, segundo essa história, a criação de cidades e de sociedades complexas funcionou muito bem para nos salvar das ameaças externas, mas acabou gerando uma nova ameaça, a ameaça interna, a ameaça social, aquela que ficou do lado de dentro dos muros. Nós mesmos, os próprios humanos. A partir daí, os nossos inimigos não seriam mais o leão, o urso, a serpente, mas sim o vizinho, o chefe, o ladrão.
Isso porque, segundo o diálogo de Platão, Prometeu deu várias artes para nós, mas ficou faltando uma arte fundamental, que é uma arte que só Zeus poderia dar, que é a arte da política, a arte de viver em comunidade. E tem ainda outro problema nessa questão do progresso técnico, que é algo que outro filósofo vai comentar, que é um filósofo contemporâneo de Platão chamado Diógenes o Cínico ou Diógenes o Cão. Diógenes originalmente era da cidade de Sinope, uma colônia grega na Ásia Menor, mas ele acabou sendo expulso de lá e foi parar em Atenas, de onde ele também acabou sendo expulso e foi parar em Corinto. Isso depois de ter sido capturado por piratas e passar por uma série de outros apertos, que depois até vale a pena a gente fazer um vídeo especificamente sobre Diógenes. Mas voltando, Corinto era uma das cidades mais ricas e sofisticadas da Grécia. Já Diógenes era um dos filósofos mais pobres e incivilizados, por assim dizer, da Grécia. Segundo seu xará, o historiador antigo Diógenes Laércio, Diógenes vivia na rua e dormia num jarro velho de cerâmica. Ele desprezava a riqueza, os bens materiais, as regras de etiqueta, a honra pública e preferia seguir os seus instintos naturais do que as convenções sociais. Alguns dizem até que ele fazia as necessidades em público e comia de forma indecente no mercado, e por isso alguns chamavam ele de Diógenes o Cão, ou Diógenes o Cínico, da palavra grega kinos, cão. Ou seja, na visão de alguns civilizados, Diógenes não era um homem, mas sim um animal. E o próprio Diógenes nem sempre rejeitava essa opinião. Às vezes, considerava até isso como um elogio, porque diferente das pessoas da cidade, os cães pelo menos eram sinceros, simples, viviam de acordo com a sua própria natureza e conseguiam enfrentar as adversidades com muito mais coragem e dignidade do que os humanos que, segundo Diógenes, tinham se perdido no luxo ali do progresso material de Corinto e da civilização grega, ou talvez até da civilização humana, de uma forma geral. E é exatamente a partir dessa filosofia que Diógenes vai comentar o mito de Prometeu. Segundo ele, depois de receber o fogo de Prometeu, os homens primeiro se reuniram em cidades para que não sofressem males de fora, mas então eles se voltaram e cometeram toda sorte de males uns contra os outros, e cometeram as ações mais atrozes, como se esse tivesse sido o propósito da sua união. E até aqui, nada que Platão ainda não tivesse dito. Mas Diógenes vai mais longe. Para ele, essa humanidade prometeica, essa humanidade após o fogo de Prometeu, após a técnica, a razão, a engenhosidade, essa humanidade não só era mais violenta do que a anterior, mas paradoxalmente ela era mais fraca também, mais mole. Segundo ele, a descoberta e a concessão do fogo foi a origem e o ponto de partida da debilidade e da futilidade entre os homens. Pois Zeus certamente não odiava os homens, nem lhes negava qualquer bem. Zeus, segundo Diógenes, não teve nada a ver com a piora da condição humana. Diferente do que Hesíodo tinha dito, Zeus não lançou nenhum castigo sobre a humanidade por causa da transgressão de Prometeu. Foram os próprios humanos, aceitando o presente roubado do céu, que condenaram a si mesmos. Diógenes diz o seguinte: a astúcia do homem em ter descoberto e concebido tantas invenções tem sido de pequeno benefício para a vida nos tempos subsequentes, pois os homens não usam a inteligência para promover a virtude e a justiça, mas sim para buscar o prazer. E assim, pelo fato mesmo de buscarem isso acima de tudo, o prazer, sua vida se torna cada vez menos prazerosa e mais cansativa. E enquanto imaginam que estão agindo com previdência em relação a seus próprios interesses, perecem miseravelmente por causa desse excesso de preocupação e de previdência. Assim, com toda justiça, disse que a previdência foi amarrada à rocha e seu fígado é atacado pela águia. E aqui há um jogo de palavras, né? O nome Prometeu literalmente significa aquele que vê antes, ou seja, aquele que pensa antes, que tem previdência, que pré-medita. Na visão de Platão, que é um filósofo que Diógenes detestava, diga-se de passagem, isso é interpretado positivamente. O irmão de Prometeu, Epimeteu, é o que sai distribuindo as características das criaturas sem ter feito o planejamento completo e acaba deixando os humanos sem nada. Ele age primeiro e depois pensa. É um tolo. Já Prometeu é aquele capaz de criar um plano primeiro para salvar os humanos da extinção e depois seguir efetivamente esse plano. Ele pensa e depois age. É um sábio. Mas Diógenes faz outra leitura desse nome. Para ele, a premeditação, o pensar antes, a preocupação, é justamente o que acabou com a paz
dos humanos. É essa a razão de toda a ansiedade e o cansaço da vida civilizada. São tantos planos, precauções e invenções para facilitar a vida que acabam, na verdade, no final das contas, dificultando. Pode até ser que, num primeiro momento, uma grande invenção pareça aliviar o nosso fardo, ou de fato alivie. Algo que era difícil fica fácil, mas depois que a gente se acostuma com a nova situação, isso passa a ser o normal. Aquela sensação de alívio passa e a nossa atenção se volta novamente para todos os infinitos problemas que ainda restam. E pior ainda, depois que a gente se acostuma com uma nova facilidade, a tendência é passar a depender dessa facilidade. E se essa facilidade nos é tirada, parece que é impossível viver sem ela, como se a gente não tivesse vivido sem ela antes. É um sofrimento terrível, muito maior do que quando essa facilidade simplesmente não existia. Como dizem por aí, paladar não retrocede. Ou, como escreveu o poeta William Blake, para falar de forma um pouco mais sofisticada, menos que tudo não satisfará o homem. E essa filosofia a gente encontra também muito presente na Bíblia, particularmente, especialmente no livro de Eclesiastes, que vai dizer, por exemplo, que o olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Quem ama a prata nunca estará farto da prata. Todo o trabalho do homem é para sua boca, e no entanto seu apetite nunca está satisfeito. Ou até numa passagem que lembra especialmente o Diógenes, o cão, quanto aos homens penso assim: Deus os põe à prova para mostrar-lhes que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, morre o outro, e ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Agora, beleza, né? Dito tudo isso, o que fazer para resolver então o paradoxo do progresso? Abrir mão das benesses da civilização e voltar o máximo possível a um estado de natureza? Então, esse é um caminho que poucas pessoas têm de fato tomado, mas que aparece muito por aí como um sonho, uma utopia. A gente vê muito isso em programas como No Limite, Largados e Pelados, Sobrevivendo no Alasca, ou em vídeos do YouTube que ensinam a pescar com a mão ou fazer fogo com graveto. São imagens de uma vida mais simples, orientada pelo necessário, somente o necessário, sem as premeditações, as ansiedades, as burocracias e as discórdias políticas da vida prometeica. Mas são imagens idealizadas. Os caçadores-coletores não passaram a se fixar em campos e depois em cidades à toa. A história da ciência e da tecnologia também não foi movida puramente por futilidade ou vaidade. Se você perguntar para alguém que por necessidade pesca com a mão e faz fogo com graveto, se ele aceita um arpão pneumático ou um isqueiro, por exemplo, a chance é muito grande dele aceitar. O progresso técnico realmente facilita muita coisa, salva vidas, cura doenças terríveis, alivia uma série de fardos realmente pesadíssimos. Mas, de novo, também cria novas dificuldades, sofrimento, angústia. É realmente um paradoxo. O paradoxo do progresso, ele não é um problema difícil de resolver. Ele é efetivamente paradoxal, é sem solução, pelo menos me parece assim, porque nós somos paradoxais. A condição humana é paradoxal. Como escreveu um historiador chamado Konrad Hayers, ciscos luminosos que somos, deleitamo-nos tanto na criatividade como na simplicidade, na novidade e na repetição, na conquista e na harmonia, na aspiração e na nostalgia, na excitação e na tranquilidade, no novo e no velho. A vida primitiva não satisfaz, a vida civilizada não satisfaz. Todas as versões do mito de Prometeu são verdadeiras, são contraditórias e são verdadeiras. E são verdadeiras porque são contraditórias, porque a nossa condição humana é contraditória. Como diz lá o Eclesiastes, não digas por que os tempos passados eram melhores do que os de agora. Não é a sabedoria que te faz levantar essa questão. A situação agora é a que está aí, a maldição já foi lançada. Com o suor de teu rosto comerá o teu pão, já disse Deus. Em lugar do fogo eu darei um mal, já disse Zeus. Mas ainda assim, em todo trabalho há proveito, diz o livro de Provérbios. E o trabalho não é desonra alguma, diz Hesíodo. Parece que esses textos antigos, ao mesmo tempo em que reconhecem a imperfeição da condição humana, que é considerada até como uma maldição, eles aceitam essa imperfeição. Há um certo chamado, a gente poderia dizer, para bendizer a nossa maldição, para assumir o paradoxo da condição humana e viver a tensão dos extremos sem buscar refúgio em nenhum deles, nem no puramente natural, nem no puramente artificial, não só nas emoções, mas também não só na razão, não só na espontaneidade de um cão, mas também não só na formalidade de um nobre cidadão. Enfim, essas são só algumas reflexões possíveis a partir dessas histórias milenares, gregas e bíblicas. Esses textos
mitos, claro, já foram interpretados de infinitas formas ao longo do tempo e certamente vão continuar sendo interpretados de outras formas nas próximas décadas, séculos ou até milênios, mas o que eu queria falar, pelo menos por enquanto, é isso. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre essa questão e dá uma olhada lá no vídeo também que eu fiz sobre a lenda do Golem, que também toca nessa temática. E no mais, muito obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!